bum bum la. Hey 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 la la bum bum la. Hey wow hey bum bum wow. Hey wow hey. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Muvuca Podcast, aqui com os meus companheiros de atividade, luta e de aula, né? E vamos apresentar primeiro, né? Apresenta nós, todo mundo aí. É isso, dá um olá. A gente só dá um olá, beleza. Isso. Então vamos lá. Vai com aquela bola largada, pifada, assim, ó, na frente do gol. Vamos lá. À minha frente aqui o grande professor de história, Calisson. Salve, salve, galera. A direita, não, esquerda do Calisson. Não, ó. direita tua. Direita Meu minha, Deus. né? O nosso Tem o TDAH. o nosso chefe e professor de empreendedorismo. Olha ali. O grande Diego. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, à minha direita aqui o grande mago da biologia, né? O nosso Garcia. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Uma curiosidade já de saída, poucos sabem, mas temos um Márcio Garcia na mesa também. Ah, é verdade. O cara é quase um apresentador de televisão. Dança, gatinho. Dança. E o nosso artista de plantão, o grande conhecedor de mestre dos magos, nosso Jojo. Vamos fazer uma marquinha. Um abraço a todos. Martinho. Bom, vamos ao nosso primeiro quadro aqui, né? O F5, com as nossas efemérides. Bom, vamos lá. No dia 2 de abril de 1910, nasce o Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. A única história que eu tenho é que meu professor de pintura, diretor do CAL, Fotografava pintura também, não? não chegou a esse nível, mas ele conheceu o Chico Xavier em pessoa e tal, disse que era uma energia interessante, só que ele era muito pequeno, não lembrava. E eu tive 2 namoradas espíritas também. Olha aí. Não queria mandar um beijo pra ela. Só pra deixar. Só pra deixar registrado. E pra quem não lembra, ó, tivemos até um bug aqui, ó. Olha aí, ó. só o Sinal que ruim tá ou sem sinal? acontecendo. Olha aí, ó. É. Sinal. Mas, Olha aí, são mas sinais. para aqueles que não eram nascidos ainda, fica o convite para os nossos alunos, e quem não lembra, no dia que ele desencarnou, a imagem que deu na porta do hospital, vocês lembram a imagem da janela? Lembro, assim, eu lembro. Fica a dica, procurem. O vi isso aí. Foi um ponto de Diego, luz bem tu agora interessante. tocou num ponto que talvez as gerações nossas, os nossos alunos, não saibam quem foi Chico Xavier. É verdade. É verdade. As pessoas não sabem. Chico Xavier foi um dos grandes nomes do espiritismo brasileiro, né? O maior nome acho do que- espiritismo brasileiro. E Eu um dos líderes mundiais também. É. Né? Pois é, eu ia me arriscar a falar do mundo, porque o espiritismo, o kardecista, da forma como a gente conhece, só tem em 2 lugares: França e Brasil. Inclusive, essas ideias do espiritismo, elas vêm com o positivismo, né? Que o Márcio poderia falar melhor até. E eu acho que tem um detalhe, né? Eu não sei se alguém escreveu mais, psicografou mais que o Chico Xavier, né? Porque são mais de 300, eu não sei, mais de 300. Sim. 400, é muita obra. Acho que ninguém... E o detalhe, ele não aceitou nada monetário das obras. Ele Ele nunca- doou tudo. Ele era um cara que ele vivia em prol da sociedade, né? Era o bem pelo próximo em primeiro lugar. Mas eu acho que é uma dica interessante para o pessoal que não conhece, gosta um pouco da temática. Tem o filme dele, que é muito interessante também, para o pessoal ir buscar um pouquinho mais de informação sobre quem foi Chico Xavier. Um pouco de luz também, né? Amém. Bom, eu comentei, né? Eu já... Não, eu conheci um dos... Augusto Conte. O Márcio conheceu Augusto Conte. Não. O Márcio é Quase, velho. Não, quase. Augusto Conte. Ele trocou uma ideia lá. Kardec. O Márcio inaugurou o... Primeiro Tem- centro espírita brasileiro. Não. Eu tava lá. Eu não duvido que o Márcio tem 2 lugares, só que o centro positivista é gigantesco. Rio de Janeiro e Porto Alegre, né? Inclusive, ele é perto da Redenção. É uma... Você tem a igreja positivista. A igreja positivista. Tu foi na igreja positivista? Não, foi na igreja positivista.
Não inaugurou ela? Não, Botou a pedra, o tijolo principal? não cheguei a tanto. Ah, tá. Mas eu conheci diz que o Chico Xavier, quando mandasse as suas cartas do além, ele tem uma criptografia, né? E eu conheci uma das pessoas que tem a senha, né? Que é lá de Brasília, que tem um centro espírita em Brasília, eu fui passear lá, porque era um lugar perto da minha casa, bonito. Aí eu fui com a Liz lá conhecer o local e descobri que o cara era o amigo pessoal do Chico Xavier. Tinha um museu Márcio. em relação ao Chico Xavier e tudo mais. E aí ele contando as histórias, né? Que ele era uma das pessoas que tinha essa senha e tudo mais, era ele. Eu acho que um dos filhos dele, se não me engano. Um dos filhos e uma amiga. E um neto. Eu acho que, se não me engano, a amiga é a esposa desse cara. Tá certo. Enfim, sim, era da família ali. Mas é a mesma senha? Uma pra Pra cá. todo mundo. Não, todo mundo. é uma senha para que ele distribui Evitar ali. fraude, né? Para evitar fraude, que eles não divulgavam, obviamente, eu não sei a senha. Mas tinha um museu do Chico Xavier, eu não lembro o nome do local. Não, foi o Dini que fez a mesma coisa, aquele cara, aquele mágico lá na Inglaterra que desmascarava os outros, é o Houdini? O Jimmy, É o Houdini, né, que também fez a mesma coisa que o pessoal ainda até hoje está tentando descobrir a senha, né? Se eu não me engano, os dois fizeram isso. Sim, ele. O Chico Xavier e o Houdini. E o Márcio conheceu. Claro, tava lá. Eu ajudei ele a aprender a abrir a fechadura lá para fazer as mágicas dele. Tava lá. Eu que dei as dicas para ele. Mas, vamos lá. Dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. foi morto. Tem um filme Selma, muito, muito interessante. Com a música premiada no Oscar, enfim. Bem legal. Cara, ele... O próprio filme do Malcolm X, que é do Spike Lee, né, que é com o Denzel e tal. É muito interessante toda a transição, assim, né, a transformação do Malcolm X e as relações com o Martin Luther King. E uma série chamada O Padrinho do Harley, muito boa também, que vai mostrar toda aquela galera, o próprio envolvimento do Muhammad Ali, assim, com esse movimento, enfim, que bastante importante, né? I have a dream. O sonho que meus filhos, as pessoas vão ser julgadas pelo seu caráter e não pela sua cor. Lindíssimo, ele é essencial, assim, para os dias de hoje. Assim. E aproveitando que o Jojo tá falando, né, I have a dream. Como é que ele falou aí essa última frase? As pessoas tinham que ser consideradas pelo seu caráter, julgadas. Inclusive, né, um dos caras que é do movimento, que sempre ele ficou ali na Berlinda ali para se esconder do movimento, que ele era pró-movimento negro, né, é o Stan Lee, o cara que criou a Marvel, simplesmente assim. Só que ele ficava no meio fio ali, em cima do muro, porque ele queria vender também, ele queria propagar. Então, por isso que ele criou o Pantera Negra, né, baseado no movimento dos Panteras Negras, e ele criou dois personagens que querem a aceitação, né, na sociedade, só que um é mais radical, né, assim como o Malcolm X, e outro é mais pacifista, assim como o Luther King, que é o Charles Xavier, né, do X-Men, e o Magneto, né, o Magneto dos mutantes, não, X-Men, do X-Men. Não, e é interessante, né, que Desculpa, tô com fome, daí eu pensei no X. Ele foi uma liderança carismática, né, porque ele não tinha um poder instituído, e ele foi uma liderança carismática que promovia a paz, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tem um conflito e uma segregação racial tão violenta quanto teve nos Estados Unidos, é normal querer um revanchismo, que era um pouco do que os Panteras Negras queriam, em certo sentido, né? Eles eram muito mais agressivos, muito mais uma ideia de um combate direto, né? E o Martin Luther King, não, vamos pacificar o país, né? Vamos evitar o conflito para que a gente possa crescer como nação junta, né? Em conjunto. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Que foi outra figura histórica que a gente tem, que não está aqui, que foi o Mandela, que fez exatamente a mesma coisa na África do Sul. O Mandela evitou um genocídio, né? Com esse mesma vibe do Martin Luther King, que ele ficou fora, de fato, depois que ele sai da prisão e tudo mais. Ele se inspira, né? O Pelé Sabia que ia falar. Não foi? Sabia, sim. Sabe dessa? Sim, Então, sim. conta pra nós. Não, tu conta melhor pra nós aí. Não, também não. Só eu ouvi falar. Ninguém sabe. Cai a boca. Fofoca. Eu ouvi falar. Eu li no site da Globo no final de semana. Eu vi no Ego lá. Na revista Capricho tinha uma... Hugo Gloss. Acabou com uma guerra. Ponto, acabou. Bomba. Só que eu não lembro. Aí que tá. Do Caetano Veloso foi no
Atravessa a rua. atravessa a rua para sair junto, né? Pelé acaba com uma guerra, né? Acaba tudo. Não, mas é que realmente não é uma guerra. Ele acabou com um conflito, só que eu não lembro se foi na. Eu não sei. Mas aí é que tá. Eu não lembro se foi na região ali dos Balcãs ali. Ou se foi na África. Então por isso que eu fiquei quietinho. Ah, mas foi o Pelé que acabou com isso? Foi. África. Foi Ele- certeza? Certeza? Pelo que eu li, Ele fez um gol tão bonito que o pessoal parou assim, não. Informação Rádio Gaúcha. Vamos se abraçar, não, é demais. Agora, um que acabou realmente com uma guerra civil ali foi o James Brown. Né? Foi bem depois do assassinato do Martin Luther King, que estava aquele apartheid ali, ele fez um show e daí ele cobrou o dobro do valor, porque tipo, o prefeito não sei aquele ele era muito mais importante que aquilo ali. E daí no show tinha uma separação, assim, mas a galera dançava meio junto. Foi um dos artistas que acabou diminuiu, apaziguou uma guerra civil. Não, grande figura, né? Bom, vamos lá. 5 de abril de 1889, nasce Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, né? Que tem como ação, né? Compor o primeiro samba que foi gravado. Não deixa o samba. Pelo telefone, né? Não, é que a importância dele é que ele produziu o primeiro samba que foi gravado na história do Brasil. Então a gente tem telefone? foi feito por telefone. Ele mandou por telefone. Como? Pois é, né? Foi por SMS, foi toque polifônico. Pois Não, é. o pior de tudo, Diego, ninguém sabe, mas antigamente, eu acho que o pessoal que tá assistindo a gente de casa tinha botar o dedo num buraquinho, assim, no número, e girar. E aí tinha que esperar voltar tudo. E quando errava um. Que era analógico. Isso, e às vezes demorava mais pra discar do que provavelmente tu precisava falar no telefone. E o né? brabo era número que tinha muito zero, né? Imagina, Zero era tô indo. 2 horas pra dizer tô indo. Aí, imagina, Não, era e detalhe, a gente ainda viveu aquela geração dos 3 segundos não pagava o cartão, lembra? Verdade, eu pensei nisso. Ah, isso Eu era pensei massa. nisso. Imagina tu, Eu não usava, mas imagina eu tô ligado, eu não tu usava. discar 3 segundos. Oi. Oi, vamos embora hoje? Tô indo. cara. Vamos gravar Mais hoje? ou menos isso. Não era assim. Pior que foi uma grande época, né? Grande, pô, A maravilha. minha avó, nessa época, meus primos aplicavam muito trote pra minha avó, assim. E a minha avó, já mais velhinha, né? Ela caía em todos. Assim, daí teve um que disse assim, ó, minha senhora, olha só, vai ter um cara pendurado aqui no meio de um cabo e nós vamos ligar pra senhora durante todo o dia. A senhora não pode atender em hipótese alguma o telefone, senão o cara vai tomar um choque. O dia inteiro ligando. Uma hora ela se esquecia. Ela falou, eu falei que não era. Ai, meu Deus, matou 2. Aí um dia que ela quase infartou. Não. Todo dia. o dia Mas inteiro agora eu preciso falar uma história de trote. Tá? Uma história de trote que aconteceu comigo. Tá? Guri novo, eu trabalhava em mercado. E aí, bom, recém tinha entrado, né? Primeiro emprego, 16 anos e tal, né? Lá esforçado, lá e trabalhando. E o pessoal do mercado conseguia ligar para uma sessão, né? Para outra, e era telefone normal. Né? Puxava assim, né? Então, e aí, falaram assim, e às vezes alguns clientes ligavam pro mercado perguntando coisas, né? E aí me perguntaram se tinha martelo de desentortar vidro. Eu revirei aquele mercado procurando uma porcaria do martelo de desentortar vidro. Muito bom. E o melhor de tudo, que daí eu apliquei isso em outra pessoa. Só que eu não pedi. Não. O oprimido quer ser opressor. E aí, o que eu fiz, né? Liguei da padaria pra parte da frente perguntando se tinha banha em pó. Daí... E falaram não. Não, Sim. não, ele fica por que eu vou verificar. Aí, Eu já vi ovo em pó. Agora, eu vou revelar minha idade aqui, mas vocês nunca souberam, né? 138. Claro. Claro que sim. Claro que sim, Claro que sim. sim, mas não era Nunca me nada. esqueço. Uma vez eu resolvi, quando era um pouco de gente, resolvi ligar. Pior de tudo, da casa de um amigo meu. Ih, aquilo era uma fortuna, né? Aí me chega o pai dele no mês seguinte, bota eu e ele sentadinho, eu e o meu amigo sentado na cama, cara, e descascotando, puta, com a autorização da senhora minha mãe, com certeza, né? Porque a conta de telefone deveria dar umas 3 páginas, mais ou menos. Ficava ali, era uma rede social. Rede social da época, cara. Assim. O primeiro Facebook da época, eu acho que foi um 38. 138. Era disque amigo, não era? Por aí. É a mesma coisa do Teleamigo? É a mesma coisa? Cara, várias linhas cruzadas, assim. Tu ia lá e batia o papo com alguém, só que tu pagava fortuna depois. Batia o papo com alguém. Olha aí que é tu. Era mais fácil ir pro cinema, com uma coisa assim, que era mais barato. Bem mais barato. Oxe, Não é no 38, né? Não, mas eu já ouvi falar. Não
Nem sabe, o Orkut, o MSN. Sim, isso é óbvio. Mirk. Tu nunca foi IRCOP na vida, né? Não tem a mínima ideia. Não. É, viu? Ó, não sabe o que é. E Olha. Pior que a primeira rede social que teve desse jeito foi o Mu, que era por Telnet, que tinha no FSM. Né? E aí o primeiro murrasco foi na minha casa. Veio gente do Brasil inteiro, veio de Minas, São Paulo, tudo ficou lá em casa fazendo. que ano foi isso? 94, 95. Marcelo. 94 É. Tu chegou a ver Ayrton Senna? Não. Não. Porra, Não. Copa do Mundo. Também não, eu nasci no ano da Copa e eu nasci um dia depois da morte do Kurt Cobain. Ah, que, a gente, Nossa que é o próximo. É o próximo? Item, Ei, olha aí, ó. Ó, 5 de abril de 1994 morre Kurt Cobain. Então, Olha aí. nasceu dia 6 de abril. Isso. Olha aí. Tá. Já passou o aniversário dele, todo mundo Já. se perguntando. Já. Eu te dei esse parabéns, não tem? Eu. Tinha, botei Todos ele pra nós trabalhar, demos. não. Sim. Tava, fez aula em Sim, conjunto. É. Detalhe que ficou um silêncio aqui. Todo mundo se olhando. Todo mundo se olhando, tipo, tá. A gente lembrou, né? Eu sei que a gente tá em abril. Hoje é dia 12, pessoal. Hoje é dia 12. 3 dias atrás, O Kurt Cobain, eu não entendi. A morte dele, suicídio. Foi uma carta, ele botou uma carta e foi assassinado. Não, foi suicídio. Né? Não, foi suicídio. Foi suicídio. Suicídio. E eu me lembro que ele morreu ele tava sempre com um livro do Perfume, a história do assassino, que agora tem no Netflix o filme. Baita filme. Que era muito interessante que ele se sentia como cara, que ele ficou meio distante. Aquela cena que ele não sentiu o próprio cheiro. Né? Ele era como ele se identificava nele. O livro é muito bom. E as músicas dele são bastante melancólicas. E ele foi expulso do Hollywood Rock, né? Teve um Hollywood Rock ali. Não, ele abacalhou, né? Ele avacalhou horrores. Ele era meio. Não, o brabo é quando tu fala. Eu tenho. Acho que As tem. gírias antigas, né? Vou dar uma aula assim, não, isso é bem maneiro. Papo, eu sou até muito velho, né? Mas esses dias eu falei. escutei semana passada isso. Esses dias eu falei 1001 em aula. Começaram a rir todo mundo. Coisa de velho, senhor. 1001. 1001, 1002, 1001. 1003. É. É triste. É, mas foi o início do A próxima questão. movimento. Não, é. O Kurt é o cara do Camisa grunge. Ali foi ali um pouco do. flanelada, né? De flanela, Foi né? bem no Lançou uma moda também. É, a junto com o Pearl Jam ali do momento. É, grunge, 91 foi o ano, né, que explodiu eles, explodiu o Pearl Jam. Pearl Jam. Aliás, Um pouco antes. esses dias até a gente estava comentando sobre isso numa roda de amigos. Eu acho que a geração posterior é carente desses ícones, né? A gente não Nossa, tem muito. um ícone. O do ícone é rock, muito né? rápido. Vai, isso eu É. tenho falado em aula. O ícone é muito Tanto rápido. que a gente pega os nossos alunos hoje, ainda botando esses caras como inalcançáveis. Cara, exatamente. Camisetas Foi e... exatamente. É muito rápido a quantidade de ídolo que sobe e cai. Na época tu ficava mais tempo. Olha quanto tempo o Guns N' Roses ficou no Não, Kiss. Qual é o nome do podcast mesmo? Muvuca. Por quê? Porque o mundo é o quê? Vulca. Ah! Continuando aqui. Não, É mas verdade, exatamente. é tudo rápido, né? É rápido demais. Cara, esses dias, olha o hino. Eu tava entrando na aula, vocês botaram MC Livinho. Como assim o hino? Como é que é? Como se fosse um ícone. Livinho. Eles viam quando Não era sei quem pequeno, é. MC Livinho. É, MC Conhece Livinho. MC Livinho? Sim, eu conheço Livinho. Tu já dançou MC Livinho na tua Sim, festa, obviamente, sim. Né? Claro. Música dele aí. Faz uma performance do MC Livinho. Não, eu não vou fazer uma performance do MC Livinho. Mas deixa eu lembrar agora, vai fazer falta. É uma música. Escutou MC Livinho? Sim. O MC Livinho é a cara do. Dançou no show do MC Esse Livinho. cara dança. Tu entendeu? Sim, Não é à toa que a gente falou que ele é Gogo Boy, entendeu? Não, não Ele é pra tava no show do MC Livinho no palco lá. Não é pra tanto. Mas se botar dinheiro nas calças, não brincadeira. Então canta o MC Livinho. Eu não lembro agora de nenhuma música dele, Márcio. Garcia, desculpa, me enfio. É massa. É Márcio, É massa, Que é muito MC louco. Tu chuta Márcio, tem dois. Pipoquinha, MC Pipoquinha. A pipoquinha, esse... Isso aí eu Pois tive é. que fazer A pipoquinha teve aqui em Santa Maria. É. Sim, teve. Tava no cinema até esses dias, né? Apareceu. Mentira, Sério. Foi flagrada. Perdemos. Ela veio, mas ela caiu em desgraça já, né? Caiu. Falou mal cancelada e já morreu. Professores, entre outras coisas. E aí entra uma questão cultural, né? Falou. Por que esses jovens não duram tanto? Porque eles não têm... Eles não conseguem
ter papo daquilo que eles falam, né? Exato. Entra e sai o que vem na cabeça, sem Não prestar. tem conteúdo, né? Exato. Isso é uma coisa triste, né, do universo musical hoje em dia, que Conteúdo tem, mas não é o. não, mas Encha. não é um conteúdo que seja minimamente organizado. Tem gente muito boa, mas não no mainstream, né? Eles têm assim, ó, eles seguem uma onda e a onda é muito rápida, muito efêmera. Então, quando eles respeitam essa onda, daí quando a onda acaba, eles ficam ultrapassados já. E daí eles não conseguem se adaptar. Por isso que eu acho a Anitta interessante. Que ela foi se verdade, adaptando. verdade. Ela é uma baita empresária. E ela é Ela é uma mesmo, baita Ela é uma baita realmente. empresária. Ela é Ela muito que- visionária. Ela foi a primeira mulher a trazer a língua estrangeira para o funk brasileiro. Tá ligado? Cantar funk espanhol. E ela trouxe o que o rapper americano. Ela usa no México. Sim. E o rap ostentação americano ela trouxe pro funk também. Então, a primeira Então, funk O maior ostentação mercado rebola. latino-americano, né? Sim, ela se ligou, né? Porque. Fez um clipe com o Snoop Dogg. Ela é muito esperta. Imagina, se tu ganha o mercado mexicano, tu ganha o mercado hispânico. É muito esperta. E ela foi pra lá, ela participou daqueles América, tipo, Grammy, né? não Não é o Grammy. aqueles programas, tipo The Voice, do México. Ela participou lá. Eu não sabia disso. Sim. E assim, ó, tipo, e os tapas que ela dá de luva, assim. Outro. Por exemplo, quando acusaram ela de estar saindo do funk, perdendo a essência, indo para um popzinho, uma coisa assim, ela pega e retorna com aquele duelo de bumbum, que traz o duelo, que é do lado A, lado B das favelas e tal. Então ela tá sempre trazendo de volta e adaptando, não é um trazer antiquado, ela vai se adaptando. É muito boa. Não, ela, de fato, Vocês são fã dela. E não mexam com a Anitta. Que a Anitta é. É mesmo? A Anitta é. Eu sou da época da Vera Verão. Não, Não, da Jill. Vera Fischer. Não. Whitney. Whitney. Eu sou da época Whitney da Whitney. Ó, o Whitney Houston. Quem mais? Quem mais? Tem o filme dela agora na Amazon. Beyoncé. Aquela que canta do Titanic. Celine Dion. Celine Dion. Ela era Celine Dion, Celine Dion. Mas a Whitney era... Não, é Mas Whitney. a Celine Dion, pra mim, eu sempre teve. Whitney. A Total Eclipse of the Heart. A Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler era um ícone. Turn around. Mas a Whitney é a A Jill. Blonde. A Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Nina Hagen. Nina Hagen, eu sou fã. O Vamos lá, né, F5 cara? mais colaborativo da história foi esse, hein? 1 milhão de citação de ícone aqui. Viu, Só, ó. só não tô conseguindo pegar Pesquisem, matéria. Eles estão em pesquisem. casa em surto. Exato. Vamos pro Google aí, né? Agora se vira. Tá dando as dicas aqui, o pessoal se vira depois, né? Bom, em 7 de abril de 1915 nasce a cantora Billie Holiday. Olha aí. Essa é Outra diva. Outra diva. Outra diva. Outra diva. Billie Holiday, cara, assim, ó, revolucionou ali a parte do jazz, ela cantava jazz também, blues, enfim. Foi bem naquela época ali da transição, porque o rock vai vindo do blues. Então depois vai se ramificar e vai ter o jazz, enfim, com Bolden, vai criar o improviso, que é entre as notas, que isso é uma coisa bem interessante, tipo, a gente tem toda uma partitura e o cara vai improvisar a partir delas, assim. É um troço totalmente diferente. E depois eles vão tirar o canto ali do jazz. Né? O Chet Baker, o Miles Davis, o Joe Contrain, eles não cantam. É mais um improviso, um momento de inebriação. Só que ela cantava ele assim. E ela se revoltou contra tudo. Ela lutou contra tudo e contra todos. O filme dela é bem interessante. Eu não, é Billie Holiday alguma coisa, eu não lembro também. E tem o... Ela abriu espaço para as mulheres, cara. Abriu- Não só as mulheres negras. Ela e a Aretha são os ícones das divas, assim, que depois vocês estão citando aí, Whitney Houston, Diana Ross, veio tudo a partir dela. A Aretha Franklin é outra... A Aretha Franklin faz um filme muito bom que todo mundo, eu indico para os alunos, eles olham 2 vezes, que é Cadillac Record, tá ligado? Toda a história do rock, assim, desde o blues, assim. O cara é muito bom. E a Beyoncé faz a Aretha, também interessante, assim, tipo, os atores que fazem. Assim. Eu gostava de ver, quando eu era mais novo, The Blues Brothers, porque era só esses ícones cantando. Cantava a Aretha Franklin, cantava o James Brown, todo mundo ali, né? Era só o filme, a história do filme era muito ruim, mas o filme era musical, então dane-se a história, era só para ver essas bandas de blues, né, tocando ali. Era muito rock, blues, né? Era muito, muito bom. Bom, dia 12 de abril de 1961, o Yuri Alexeyevich Gagarin se torna o primeiro homem a ir ao espaço. Duvido. Cara, na Lua eu acho que não pisou. Stanley Kubrick. Eu acho... Não, Stanley Kubrick. Yuri Gagarin. Ah, não, vai ter briga. Stanley Kubrick.
Cara, assim, ó, Socorro. Eu acho que foi encenação também. eu também acho. Cara, como é que naquela época, hoje com toda a tecnologia, tem delay ainda, tem negócio. Como é que naquela Exato. época transmitiram ao vivo? Exato. E como é que passava aquele buraco radioativo com aquelas roupinhas porcaria que os caras nem tinham Eles tecnologia? filmaram lá, botaram um arco e flecha, jogaram pra terra, caiu aqui um filmezinho e botaram. Ah, era ao vivo ainda? Exato. Cara, troço possível. Não tem como. Ao vivo não era, Eu acho que não. Pô, vocês estão de complô contra mim. Vocês Cara, eu acho que estão de complô. Aí, ó, acredita? o AU5 aqui do acredita? Jojo, aqui, ó. Tu acredita? Não tenho que acreditar. Não, tu acredita na genética? Tu acredita na genética? Cara, eu acredito. Tem que acreditar. Eu acredito. Tem que acreditar, Eu né? acredito. Não, cara, mas Na genética eu acredito. É o que tem, pô. Como é que, por que não voltaram lá? Por que não botaram um M? Mas eles voltaram. Eles voltaram 6 vezes. Por que não filmaram? Eles- direito? Mas tem filme. Tem os caras dando grau de carrinho na lua. Tem verdade. Eles foram depois. Mas aqui, no caso, o Yuri Gagarin, ele só foi pro espaço, tá? Ele não foi dar banquinha na Lua. Não. Ele foi no outro tipo. Ele foi pro espaço. Isso dá pra ir pagando alguns milhões, tu consegue fazer isso. Hoje Elon hoje Musk tem aí. turismo, né? Tem turismo, né? Isso. Tu vai, fica no espaço um pouquinho ali. Bom. Tem, tá bom. Não, ficar ali, beleza, em órbita. Isso. Foi isso que ele fez. Na Lua, que é igual um núcleo do reator de Chernobyl, de tanto. E voltar, nem uma gripezinha, velho. Ah, não, eu acho estranho, cara. Mas morreram lá. Beleza. Daí, beleza. Aí trouxeram gêmeos. Ô, meu, da onde que o homem realmente não pisou na Lua? A Lua nem existe. Não, mas daí já forçou. Fake news se combate com fake news. Não, tem uma coisa brilhosa lá. Já Combate de fake news aqui. Exato, assim, ó. A Lua não existe, isso aí é um Nós só projetor. não acreditamos. Isso é um projetor ali. Nós não Dá o podemos domo ali. falar. Não, é um projetor que os Estados Unidos colocam ali pra gente achar que tem uma Lua. Mas não existe Lua. Entendi. Não existe Lua. O cenário. Da onde que existe Lua? Então vai ter um negócio daquele tamanho ali no céu. Eu acho que não tinha tem. que podiam projetar umas propaganda ali na Lua, né? Já que é um projetor, né? Podia botar uma Coca-Cola. A marca do G10, assim, fica legal. verdade, fica é legal. Até porque redondinho, já fica, né? Quadradaço. Pior, mas eu só Olha, eu botar acho uma boa. Isso, acho uma boa. E é interessante na Lua, aquele momento histórico do Armstrong, né? Que ele fala que um grande passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Peraí, só. O Armstrong é o Lewis ou o Neil? Não, Neil. Ah, tá. Louis Armstrong é... I see me blue. Esse é outro. Tipo, ele pegou e pisou lá. E se é que pisou. E daí ele falou uma frase interessante que, cara, ninguém sabe. Eu falo em todas as aulas, nenhum aluno sabe disso daí, até os que são fanáticos pela viagem da Lua e tal, enfim. Que é boa sorte, Mr. Gorski. Ele fala uma frase estranha. E daí todo mundo assim, ô, Armstrong, interessante, tu falou ali, mas tem uma frase meio esquisita que tu falou ali, boa sorte, Mr. Gorski. Seria, cara, quando ele era pequeno, tinha um vizinho chamado Gorski, e ele foi pegar a bola no vizinho, que caiu ali assim, ele pulou, e ele tava brigando, tendo uma DR com a mulher, e disse que a mulher olhou pra ele assim, ó, olha aqui, Gorski, eu só vou dar pra ti quando o filho do vizinho pisar na Lua. E era ele, o filho do vizinho. E daí ele pega e fala, boa sorte, Mr. Gorski. Só que ninguém entendeu, cara. Vocês não lembram? Não lembro, não. Não, muito boa essa história. Não, isso aí é podcast. Peraí. Jojo é cultura, né? Só uma coisa, ele falou assim, ó, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, e falou, boa sorte, Mr. Goss. Valeu, Stanley Kubrick. E falou Foi depois em off. Foi em off. Cara, olha só, agora eu vou quebrar teu argumento. Já que tu tá cheio, tu tá cheio dela, né? Tu tá cheio da gracinha, né? Vamos ver. Os alunos que estão te ouvindo, talvez nem sabem quem é Stanley Kubrick. Só? Mas aí fica uma dica de pesquisa. Acho que fica uma dica de Laranja Mecânica. Só não olhe 2001 no espaço que é chato. Meu Deus. É uma obra-prima, mas é É chato. uma obra-prima, mas assim, ó. Aquele que aparece. Os macacos. Isso. Isso é muito bom. O isso é final me deu ataque de ansiedade, porque começa a vir, é uma viagem espacial, e é cheio de cor. Peraí que eu quero ser pra dele. Não, O Elvis. Eu a só- abertura do Elvis. eu só O consegui entender aquele final depois que eu li o livro. Acho que Agora, ninguém leu pelo silêncio. Não, Só Que só livro? você. Não, Eu pensei em dizer isso. é baseado no livro. já, o Garcia. O que tu não leu na vida? Ah, eu li muita coisa. Mas Turma da Mônica também. porque depois que tu lê o livro, tu entende que toda a humanidade é um experimento. Sim, eu aposto nisso, eu sempre apostei. Ah, não, mas daí nós vamos entrar em, Isso aqui é um em Eric laboratório. von Däniken. Daí nós vamos entrar no Zero um Deus Astronauta. Mas aí tu só vai entender isso lendo o livro. Cara, isso vai ter um Porque vendo o treco. filme não tem como. A vida na Eu já Terra, tô tendo. a Terra é Nossa. um laboratório. A tua sorte, Garcia, que eu tô medicado hoje. E ela é plana, tu sabe, né? Não, ela é plana e ela tem borda, recheada. Decatupiri. É a rosquinha, né?
Vai, Claro, toca a você ficha, lembra. toca a ficha. Jojo. Vamos lá, 14 de abril de 1895, Charles Miller provoca o primeiro jogo de futebol, né? Importância histórica aí que surgiu o futebol É. em 14 de abril, que é o esporte nacional, né? Vamos negar que o esporte é o que, não só o esporte nacional, como movimenta a nossa economia, né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi um grupo de ferroviários, né? Da Highway, Parece que sim. de uma empresa norte-americana. Tem uma série até. Não sei se é uma. Que eles pegaram e acabaram trazendo esse jogo de futebol, né? Inclusive, se eu não me engano, os times mais antigos aqui são do Brasil, né? De toda São inclusive do Rio Grande do Sul, né? o Rio Grandense, eu acho, né? Não, eu não me lembro. É o Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande desculpa. de Rio Grande é o time mais antigo do Brasil. 1899, assim. Posso estar errado. Vou pesquisar. Gravou essa data? Eu acho, ou 1900. O pior é que eu sou horrível pra data. Não, Eu sou... não tô te promovendo. Ah, tá, obrigado. Eu sou ótimo pra data. E é isso aí. Nem sabia quando era meu aniversário, mas eu sou ótimo. 1888. É o quê? 88. 1888, tá certo. 89, Torre Eiffel. Termina a Torre Eiffel. Primeiro time. Primeiro time do Brasil. Olha. Bom, 15 de abril de 1980 morre o filósofo e escritor Jean Paul Sartre. Eu gosto desse cara. Eu gosto. Eu gosto. Pra mim, é agoniante saber que tu abre o ser humano não tem nada. Tem ser, não tem Não, nada. mas não é que não tem nada. Me incomoda. É que tu pode construir o que tu quiser. Não é que não tem nada. Mas, tem. mas não, ele não acredita numa coisa fixa, assim. Tipo, Não, não, não. Metafísica, Não, é não. uma busca, né? Não, tu Enfim. tem que, não, tu tem que definir o que tu quer na tua vida. A tua vida, em essência, não tem sentido. O sentido é o que vai dar. E aí tu é livre para dar o sentido que tu quer. Aí se tu, né, esse é o teu... Tu tá dizendo É a que tua prisão, né? A tua prisão é tu ser livre e escolher teu destino. Mas ele não acredita no id, no inconsciente. Né? Ele questiona o inconsciente, tá ele ligado? questiona um pouco. Ah, mas no próximo. Não, mas eu acho que tem uma questão ali que ele coloca que tu tem certas liberdades que depende da questão do id, inclusive, né? Que tu é livre até onde tu consegue ser. Então tem coisas que teu id vai te prender, tem coisas que tu não vai desejar, entendeu? Mas tu é livre para desejar as coisas que tu quer. Só que a frase mais genial do Sartre eu descobri num seriado que tava na Netflix e agora só tá na Disney Plus, que é o Gravity Falls. Que no penúltimo episódio tem uma frase do Sartre que é genial, que tá dois bonecos assim falando que a gente nasce sem propósito, a gente vive pelo medo e morre pelo acaso. Por isso que eu acho horrível. Genial. Genial, por isso que eu... De um desenho. Genial, Genial. mas é genial, mas por isso que eu me dá uma agonia. Fala um pouco de verdade demais. Que é? Eu queria anotar ela depois. Cara, essa frase eu penso em tatuar ela. O homem nasce sem propósito nenhum, ele vive pelo medo e morre pelo acaso. O vive pelo medo é que cada parte dessa frase, o Márcio até pode me ajudar, tem uma... Como é que a gente chama na filosofia com frases pequenas, curtas? Não é sentença, Fala do sistema de silogismo? Não é silogismo. Frases curtas que têm grande significado. Me esqueci o nome agora. Agora não sei, não tô conseguindo me expressar direito. Mas eu sei que, tipo assim, a gente vive sem propósito, é a questão do ser e o nada, né? Vive pelo medo, o inferno são os outros, e morre pelo acaso, que é o fim, a finitude que a gente não tem, na verdade, né? O existencialismo é o humanismo. Isso aí são obras que ele coloca. Morrer pelo acaso. Não, mas é morrer pelo acaso. Por acaso. Muitos morrem, né? Muitos morrem pelo acaso. Mas, claro, não dá pra usar como um todo. Agora, o vive pelo medo faz muito sentido. Sim. A gente Não. vive pelo medo. Vive. E nasce sem propósito. Tipo assim, Com certeza. tu vai construindo teu propósito. Com certeza. Aí meu filho vai mudar o mundo. Sabe? Os propósitos. Vai. Não, esse é o problema. O pai dá o propósito pro filho, que é o problema, né? Exatamente. Aí temos o grande problema do Sartre, né? Porque uma das grandes questões que ele vai trazer com a Simone de Beauvoir, né, em relação, sobretudo, às mulheres, né? Que as mulheres não tinham propósito nessa época. Quer dizer, o propósito era casar, né? E aí, nada além disso, né? Então, elas que vão, junto com ela, vão construir essa ideia de que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Porque justamente o propósito de ser mulher, ele é construído ao longo da sua vida. Ninguém nasce com esse propósito. Então, é bem interessante a gente pensar, né? E última questão aqui, 15 de abril de 1912,
Titanic afunda no mar. O Titanic tem uma história interessante. No filme Titanic, aquelas pinturas que estão lá não estavam lá. Então eles botam ali Que bom. Monet. Que bom. Fico feliz. E tem uma lá que são as Mademoiselles de Avignon, tá? Do início do século XX. Cara, as Mademoiselles de Avignon, elas caíram 11 vezes na prova do Enem. Uma das obras que mais caíram na prova do Enem. Eles adoram. Por causa do Titanic. Sobre o quê? É a fragmentação, o início da fragmentação, assim, ele bota máscaras africanas ali, assim, e é um bordel, assim. Tipo, tinha marinheiros, que os marinheiros faziam isso daí quando chegavam, assim, para os bordéis, mas daí ele tirou os marinheiros, foi simplificando a forma. É o início da simplificação, é bem importante, historicamente, enfim, né? E daí 11 vezes a prova não tava lá e aparece no filme e tal. Só que tem uma coisa bem interessante. Tem uma estátua do imperador egípcio que tá lá, eu não lembro qual, dos imperadores, Ramon, Ramsés, e tá lá, e daí eles falam muito da maldição do faraó, que quando abriram as tumbas, várias pessoas morreram por causa do ácaro. Tinha muito ácaro condensado ali, assim, então os caras respiravam e morriam. E daí falavam da maldição do faraó. E tinha uma estátua lá, e daí dizem que a maldição do faraó fundou no Titanic, então tem uma história assim. É bem interessante, o filme é bem bom, James Cameron, direção, Leonardo DiCaprio. Aquela cena da tábua é tão agoniante. Ele não... Tinha lugar. Diz que dava. Né? Ele refez o teste recentemente, diz que dava e foi um erro cinematográfico. Eu acho que ela foi egoísta, bem na real. Foi, óbvio. Eu acho que ela foi egoísta. Eu te amo. E larga ele, né? Uhum. Então, o troço mais horrível. Né? É. Uma pessoa rica em relação ao símbolo da pobreza. Mas Eu te uma amo. coisa que eu gosto do Titanic, né? Inclusive que se vestiu que nem tu, assim, né? O pessoal da época. É assim, meio né? irlandês, Eu- né? É, Eu não me exato. visto nem eles mais. Isso. Isso. Não, mas, Ou não, né? Mas eu acho. Eu Não, porque eu acho que o Jojo é autêntico, né? O Joe é reptiliano, né? Assim como o Garcia é o como é que é? Arcturiano, né? O Joe é reptiliano. O pessoal não sabe, né? Não, mas aí. Acho que isso cabe um podcast só sobre o tema. Os arcturianos eu não Boi- aguento mais ouvir. Mas assim, o Titanic ele é um arquétipo, né? Uma visão geral da sociedade do final do século XIX, início do XX. É. Porque tu tem a ideia de ideia positivista, positiva, né? Bah, vai dar certo, tu vai chegar na América, vai dar tudo certo. Progresso, olha só o Titanic, pá, e aí afunda, né? Sem menos esperar com a maior tragicidade da história, que é a Primeira Guerra Mundial. Bem interessante. E a moda deles na época, eles começando os estilistas famosos, assim, o próprio Chanel. Também interessante toda essa explosão cultural, era pouco aquilo. Ó, vocês não, é como se Deus dissesse assim, vocês não estão prontos ainda, galera. Foda, assim, uma coisa meio. E tanto é que teve uma frase, nem Deus afunda isso aqui, né? É. Galera. E afundou. Uma curiosidade, uma vez em sala de aula, a gente tava falando, né? Falaram assim, não, vamos fazer o Titanic 2. Né? E daí o Titanic 2, aí eu pensei assim, tipo, o filme Titanic 2, ou vamos fazer um Titanic número 2, né? Tipo, um Titanic gigante do tamanho pros nossos tempos, né? E aí eu fiquei pensando que fosse o Titanic 2, o filme, né? E daí começaram a vir títulos, assim, geniais, tipo, Titanic, o inimigo agora é outro. Cara, eu tô tentando lembrar outro agora, mais Titanic, mais Furiosos, tá ligado? Uma coisa assim, cara. É, Tá, mas teve uma história de que eles iam tentar fazer uma réplica, A volta do alguma Titanic. coisa assim, né, do navio pra flutuar mesmo. o Titanic hoje, perto de qualquer embarcação hoje, não é nada. Não, né? qualquer Ah, esse sim. cruzeiro aí Sim, sim. que o pessoal faz é metade. É os iates de final de semana que rola por aí. Exato. Pra época era maravilhoso, hoje não. Claro. Historicidade. Segue aí, Marcinho. Bom, Titanic não existiu. terminamos aqui ó, Titanic como a... o F5. Eu acho que o quadro mais longo da história foi esse. É, não foi. Ah, mas e é bom, né? Um puxa uma coisa, outro puxa outra, e vem falando, sai de bobagem, essas coisas aí, né? Ora, o homem foi pra Pra lua. voltar aos jargões antigos, bacana, pessoal, bacana. Canal. Ora, o homem foi Joinha. pra lua. Olha, o homem foi pra lua. Show de bola. Stanley Kubrick. Bom, Stanley Kubrick. a pauta de hoje, né, era coisas marcantes da escola, né? Seria essa a nossa ideia de discutir hoje. Coisas que aconteceram no nosso cotidiano profissional, que a gente presenciou, que nos marcou como profissionais na nossa atuação aqui como professores, né? Todo mundo aqui é professor. Em algum momento teve aquele momento que nos tocou, sendo a gente dando aula ou vivenciando alguma coisa que fez com que a gente, né, se desenvolvesse aí e desse aquela epifania na nossa atuação, né? Vamos começar com o Jojo?
Cara, tem tantas que eu não sei, eu tô peneirando aqui assim. Me veio uma agora que eu acho que eu nem na outra. A gente já conversou sobre isso, nessa pauta, enfim. Mas eu não preciso falar. Eu tava dando aula, comecei dando aula pra criança e tal. Daí eu dando aula pra uma menina de 9 anos. E eu pedi para eles representarem, de qualquer maneira, o que eles sentiam pelo pai deles. Era próximo do Dia dos Pais. E daí, ou que exerceria uma figura paterna, porque tinha alguns que não tinham pai. Assim, daí, tá? E daí ela me entregou uma folha em branco, assim, deu, mas por que em branco? Eu não tá afim de fazer ela. Não, que eu sinto por ele e tal, é tanta coisa que não cabe aqui dentro. Idade tinha. Nossa! Eu não sabia onde Missionária criança aí. é um gênio, eu não sabia onde me enfiar. Um nó. É arte conceitual isso aí, né, cara? Foi embora, né? Não, vontade de tirar o aqui. Foi horrível. A sensação que eu tinha, eu fiquei só de choque. Assim, A criança nasceu PhD já. A criança já tem. Imagina a sacada dele. Quando eu tive alguns os que eram geniais, eram muito geniais. Teve um que era sobre dualidade, era o Arthur Marx. Não sei se ele vai estar vendo aí, mas gostaria que ele tivesse. Um abraço para ele. E ele, tipo, tinha superdotação e estava sempre isolado dos outros. Aí me doía, porque ele não queria estar ali assim. Um dia eu olhei assim, amanhã tu vai dar a aula. Vai ser a tua proposta, tu vai criar. Também tinha 9 anos. E daí, assim, ele pegou e explicou um troço complexo sobre, sei lá, tinha que criar um exército, o exército tinha que ter o guarda, os defensores do guarda, tipo uma coisa assim, ele sabia todos os negócios da SS de Hitler, tudo assim. Ele criou uma ideia meio assim, mas aí cada um podia criar o seu personagem e tal. E daí, olha, tu vai ter que corrigir os trabalhos aí, tá, orientar. E eu fiquei só cuidando. Daí minha guriazinha chegou pra ele e disse, eu fiz um unicórnio tá lá, saiu de dentro da barriga da baleia, e daí ele atirou um míssil da cabeça e matou o soldado. E ele ficou olhando pra menina e olhou assim, o que eu digo? Ele não sabia o que dizer, de tão avançado que ele estava. Numa proposta de dualidade, dia e noite, bem e mal, sol e lua, era coisas. Ele pegou e fez um desenho do Hitler com a camisa do Che Guevara tomando uma Coca-Cola. Cara, meu coração deu uma Nossa, parada, genial. Eu quero um deus, assim. Então, tipo, muitas vezes a gente se surpreende com as tiradas deles, assim, né? 9 anos. 9 anos, era uma turma de 9. É uma idade difícil de trabalhar. Assim. Tem uma transiçãozinha, são várias transições. É o primeiro para o segundo. Essas transições é pior, professor. O primeiro para o segundo ano do fundamental também é bem difícil de lidar. As transições são complicadas. Eu tive uma. Aproveitando. Manda lá. Vai lá, cara. Não sei se eu, não, mas ele já aproveitando. Já assume. Professor Calisson. Professor Calisson. Professor Calisson. Oi. Stanley Kubrick. Sua mãe aguarda no portão. Mas, enfim, eu dei aula pro 5º ano. E aí, uma das coisas é que eu sempre gosto de fazer macetes, né? E esses macetes, primeiro que o 5º ano foi um desafio, porque eu sempre dava aula pro ensino médio. E aí, então, o 5º ano é tipo, 5º ano é 9, 10 anos, né? E aí, uma das coisas que eu peguei e gostava e gosto ainda de fazer é macete, pra tu decorar, né? Coisas assim, porque geralmente ou cai no vestibular ou, enfim, pra tu localizar. E aí eu gosto dos povos ameríndios, né? Os povos ameríndios que são os 3 grandes povos com estrutura social bem desenvolvida, com estado aqui na América, né? São os astecas, os maias e os incas. E aí eu sempre digo, né? Qual a primeira letra do alfabeto? A. Então, os astecas são mais acima, né? Na região... O macete. E o macete, exato, né? Entre Estados Unidos e México, né? Mais a parte do México ali. Os maias ficam no meio, né? Então tu pega a América Central ali. E aí os incas não tinha, né? Incas, aí você o que sobrou é os incas. Então fica aí. E aí a Bela, também espero que ela esteja ouvindo, né? Ela pegou assim, ela ficou me olhando, sério, assim. E falou, e eu vi que ela, né? Ficou assim, tá, terminou a aula? Tudo bem. Na outra aula, ela veio assim, professor, aqui ó, eu sei uma coisa, ó. A letra A é a primeira do alfabeto. Azteca. Maia, meio. E quando uma coisa está abaixo é o quê? Daí eu, abaixo? Ela, não. Então, inferior. Os incas. Toma. Nossa. Então, bom, esse tipo de tomada eu adoro. Eu também. Eu adoro. Stanley Kubrick. Tira-me. Vai lá, Garcia. Não, todo mundo já sabe, eu já contei em aula. Eu digo assim, eu vou resumir, tá? Porque eu sou bem didático. Numa aula minha, lá na cidade, enfim, sobre o sistema ABO, alguém descobriu que era adotado ou adotado. Chegou
Pela segunda vez hoje, a televisão está se comunicando por nós. É um sinal, com certeza. É um sinal. É um sinal. Foi basicamente assim, né? Porque eu vi. Cortou? A bateria. Ah, ela pediu. Vamos pedir para a produção trazer. Segue o programa. Produção? Então, assim, ó, sabe o que eu tava falando? Uma pessoa do tipo de tal tem que dar tal, ou pode dar tal. Não pode dar tal. Coisa assim, simples de aula, né? Macete também. E a pessoa ali, assim, uma pessoa assim, pode ter uma. A princípio, não. Tá bom. Nunca mais foi na aula. O Rio era adotado, no mínimo, acho. Enfim, mas eu não tive culpa. Cara, nós pegamos aqui, eu entrei para a sala de aula esse ano, mas vivi quase 18 anos na parte do bastidor de escola. Então, vivi de tudo um pouco, né? A gente tinha antigamente, aqui em 2009, 2010, nós tínhamos o tal do Dia do Bichinho. Olha aí. Dia do Bichinho, o que que era? Os nossos alunos poderiam trazer os pets para dentro da sala de aula. E foram apenas 2 anos, porque foram 2 anos meio traumáticos, assim. Só imagina que não trazia. Cara, tem tudo. Relaxa. Tem tudo vagabundo. 2009, tá? Me chega um e diz assim, quando eu trouxer, pode trazer qualquer animal? Pode, não tem problema nenhum. Fica bem à vontade, traz Eu aquilo vou que trazer tu meu quiser. pai, então. Foi um pouquinho mais do que isso. O cara me chegou 8 horas da manhã, buzinou lá nos fundos, a gente foi abrir o portão, ele trouxe a égua dele da escola. Tá brincando, cara. Senhor Gregory Freitas, eu sei que o senhor vai olhar essa chamada aqui. Mas é maravilhoso. Ele trouxe a égua dele para dentro da escola. Tinha que ser Freitas. Segundo ponto, em 2010, um outro aluno nosso, que inclusive a gente estava comentando aqui antes ali sobre a questão do viver de mercado financeiro e tudo mais, ele hoje atua na Bolsa de Valores, para quem não conhece, o senhor Matheus Velasquez. Ele, em 2010, quando foi trazer o bichinho dele, chegou com uma lata de lixo na escola. E ninguém entendia o que era aquela lata de lixo, né? Ele me abre e tinha uma jiboia dentro. Genial. Então, foram 2 casos que a gente viveu aqui que foram um pouco inusitados dentro da história do GDS. Cara, mas eu queria imaginar assim, eu ó, acho legal. Vamos agora fazer aqui. eu gostaria disso, assim, você trazer um coelhinho, uma jiboia, assim, né? Só pra- Um Caguei alimentar ali. cachorro, um Meu pai é o leão. Sambrás, imagina. Invasão de animal, parece os 12 macacos. Tem uma lagartixa, outro tem uma caranguejeira. Mas A caranguejeira ainda vai. Né? Eu queria mandar um abraço pro Lopes, nosso aluno que tem uma traça de estimação, tu acredita nisso? E tem uma Tem uma traça de traça. estimação. Maravilhoso. Tava brincando com a Júlia por causa disso. Uma traça. Eu tenho uma amiga que ela é bióloga, e ela, hoje em dia ela é bióloga, mas na época ela não era. E aí na época de escola, ela sempre gostou de bicho e tudo mais, e ela pegava a Brisa. Então aí, Brisa e Calisson, né? 2 amigos com nomes totalmente diferentes, bizarros, né? Nossas mães foram bem criativas. E aí, fazia um monte de coisa, assim, botava ali no pote aberto, cara. E ela só viu que tava, tipo, as marcas das lesmas pra tudo. Aranha pra outro. Não, tá louco, cara. E aí ela pegou e teve que detetizar a casa dela porque ela ficou... Agora, nós, uma coisa de bichinho de estimação. Como é que tem empatia por um peixe, por exemplo? Eu acho que o cachorrinho tu brinca, tu tem um cheirinho, tu dorme ali com um gato. Um peixe, uma... Gato já é mais distante. já vai ser tartaruga. Peixe, então nem se fala. Coisa Vive na água, pô. E tu, Marcinho, o que tu conta pra gente? Eu teve algumas experiências, né? Eu dei aula para crianças também, que era muito legal, que elas perguntavam bastante e me davam vários nós na cabeça, porque eu fazia aula freestyle, né? Eu falava, pergunta o que vocês quiserem. Toma. E aí, Jamais. Cara, a cabeça da criança. e aí a coisa ia. Daí, numa hora, eu estava explicando como é que as pessoas se conheciam, ou como é que... A outra hora, eu estava explicando por que o céu era azul. Aí, outra hora, eu estava explicando, sei lá, como é que surgiu o trovão. Daí, como é que surgiu a mitologia. Aí ia, né? A coisa... Mas era para estimular eles a perguntar, funcionava, em geral. Depois, os pais iam reclamar comigo, perguntavam demais, né? Essa era a consequência. Porque os filhos deles mandavam assim, não, vai perguntar para o teu professor agora. Eles tentavam jogar para mim, mas eles agradeciam, porque o filho tinha estimulado a criatividade, começava a ler, era uma coisa legal. Estimulava muito a fazer história. E, claro, as histórias eram muito legais, porque eu fazia uma roda de história, né? Então, cada um contava um pedaço da história. Aí misturava tudo. Então, uma hora tinha um anime, depois vinha uma cena de guerra, aí depois vinha um unicórnio. O unicórnio está sempre presente. Sempre né? tinha um unicórnio, né?
um unicórnio fofinho, e aí vinha, aí os personagens, Deus menino montava aqueles personagens tipo o Rambo, assim, né, que lutava e tal, Deus menino arrumava uma namorada pra ele, Deus guri já ficava, não, como assim? Ele não quer saber de namorada, não quer saber de ficar com menina, não sei o quê. Porque as meninas nessa época, não, da série, não tinha aquela coisa de par romântico e tal, era muito engraçado essas dinâmicas, eu fazia com frequência isso, né, e era um momento legal porque tu via essa interação entre as crianças, né, porque como um tinha que complementar a história do outro, né, que era uma roda e cada um contava um pedaço da história, né? Então essa história é para caminhos absolutamente inesperados, a única condição que ele podia matar os personagens, porque senão eles queriam matar. Não, eles cansavam e queriam matar, né? Tem essa coisa que a hora ela cansa e quer o personagem não podia matar. Era a única. Mas aí acontecia de tudo. Começavam a sacanear os personagens. Era uma coisa bem. Fundamental 1. E teve uma outra situação que tinha uma. Eles eram muito bagunceiros e tudo mais, e eles tinham de opinião, né? E aí eu cheguei eles tinham de opinião, querendo bater boca, então vamos fazer uma aula de debate hoje. Vamos fazer uma aula de debate. Qual o tema mais polêmico que vocês querem? Aí surgiu o aborto, o porte de arma, esses assuntos que são polêmicos, né, em aula. Aí, beleza. Aí eu botei o primeiro tópico, dividi o quadro, assim, ó. Quem que é a favor? Tá, dá os argumentos aí. Eu botei argumento a favor. Quem é contra? Os argumentos contra, bonitinho lá, de todo mundo que era contra, né? Trouxe os argumentos. Aí fiz com as outras coisas e tal. Aí eu olhei para eles assim. Quem é a favor? Conhecia os argumentos contrários? Aí, não. Quem é contra? Conhecia os argumentos favoráveis? Aí, não. E como é que vocês têm opinião? Aí quebrei eles, assim, eles ficaram, a opinião de vocês é tão boa quanto a compreensão de vocês. É uma opinião de merda. Toma! Lutem! Tá preparado, combate. Né? E aí eles começaram, é engraçado que eles lembram até hoje dessa aula, né? Porque eu já faço. Isso aí deve ser traumatizado ele. Faz uns 5 anos. Depois, não, foi a melhor aula que eu tive naquele ano. Porque Tô tomando antidepressivo por causa disso, professor. Eu amei essa aula. Na rua, assim, um professor, é um prazer. É um prazer, professor. Essa coisa na gurizada, eles têm muito essa coisa de querer dar opinião, né? De Não sabia nada. E não sabia nada. Isso é verdade. Aí eu gerei de forma um pouco impactante, né? Que eles têm que ter opinião, não é um problema. O problema é não saber do que tu está argumentando. Porque assim, ter uma opinião favorável, tem que conhecer os dois lados. Para conseguir ter uma opinião, só fazer uma adesão a um lado, porque meus amigos acreditam naquilo. Levando o gancho agora, esse mesmo tema para outro lado, sei que não é o ponto principal, mas a gente abordou isso com a turma do primeiro. Essa questão do conseguir interpretar. Acho que hoje é uma dificuldade, não só. Mas eu dou toda aula sobre isso. Principalmente pela questão de ter muita informação, é muito rodízio. A gente passa por muita coisa durante o dia, fica 2 horas, 3 horas relacionado com aquilo ali, e tu te impacta por muita coisa diferente. E aí tu acaba não lendo nada de profundidade sobre o livro. Né? E aí, na realidade, esse problema ele é uma bola de neve que a gente não sabe quando é que vai conseguir solucionar. Né? Vai sair revolução. Vai ser assim. Porque toda a minha aula é interpretação de videoclipe, de imagem, de texto, de mímica, porque eles têm muita dificuldade, porque é tudo muito rápido, então não dá tempo deles ficar. É difícil botar uma pintura e eles ficarem um tempão viajando, assim. Não dá, eles já querem a próxima, entendeu? Eles já querem fazer assim, ó. Com o dedinho. Com o dedinho. É que nem um outro que eu vi também, que a professora da faculdade falou, e eu presenciei igual o que ela... O mesmo exemplo que ela deu, eu vi também acontecer. A mãe em Porto Alegre falando assim, ó, tu tá bem, filho? Tô, não sei o que tu fez hoje? Daí, eu vi um desenho, não sei o quê. Mãe, daí ela não respondeu, devia ter alguma coisa assim, onde é que tu tá? E daí ela respondeu, eu tô aqui. O que é o aqui pra criança? Um aqui virtual? Entendeu? Você não tem noção do que isso repercute depois? Cria um imaginário totalmente desconexo. E tinha um real mais palpável. É um real virtual que eles têm. Então isso aí gera um monte de coisa. Teve uma que eu me lembrei agora rapidamente. Eu tinha que fazer o seguinte, era um labirinto animal. Então era para eles se projetarem no animal. Tem que criar um labirinto e a família sendo achada pelo animal. Sei lá, um leão, é que a família. Daí toda a família. E volta pra família. Não, volta pra família. Não, volta pra, a tua infância tu deixa pra ti, deixa a gente fazer uma infância mais saudável. Daí ele vai voltar pra família dele. E daí aconteceu especificamente que era um leão, só que o leão, em vez de voltar pra família dele, ele voltou pra uma família de tigres. E eu achei que era muito. 9 anos também, cara, agora é a idade mais inacreditável.
Vem cá, ela não tá aqui, ela tá em outra cidade. Maria Luísa, eu acho, Ana Luísa, não lembro o nome dela. Ela pegou assim, eu não entendi por que o leão tá aqui, porque ele encontrou outra família. Eu disse, interessante, e esse leão seria quem, na verdade? Eles entendiam que eles estavam projetando a família deles. Esse aqui é meu pai, inclusive ele deixou minha mãe estar com outra família. E a parte pior, e a família dela. Tipo, o cara começou a ficar com a mãe do outro negócio, tá ligado? Uma outra família que também era aluna. Cara, eu fiquei muito mal. Daí ele tive que levar pra coordenação, assim, ó. E eles não ligaram, assim, ficar com a família dela. Eu não ia perguntar se era verdade e tal. Daí, quando a mãe chegou, eu falei, sim. E tava com a outra, e ela pegou e representou, cara. Eu não sabia o que fazer. Impossível costurar. Era uma costura impossível, assim, de fazer. Eu chego lá. Impossible situation. Eu posso falar mais uma? Claro. Uma das coisas que eu fiz, eu gosto de passar sobre a antiguidade, gosto de falar um pouquinho da antiguidade, e aí eu tenho um mapa, assim, e eu falo assim, ó, cada um, a gente vai brincar de RPG. Daí é um sistema bem simples, né? Cada um escolhe um povo, e aí eu boto todo mundo dentro de um bar, uma taverna, que é a forma de juntar os personagens, né? E aí tem um que é cartaginese, o outro que é romano, o outro que é deixa eu pensar aqui, egípcio, né? E aí tu faz uma misturança, né? E aí o pessoal, né, vai procurar, pega o celular, procura ali pra ver que tipo de arma o pessoal usava, bota as classes ali, se é guerreiro, se é mago, se é mágico, se é druida, se é humano, se é elfo, se é, enfim, né? Pode ser até da mitologia, eu geralmente pego da mitologia da região, tipo, no Egito pega uma pessoa que é semideusa, né? Então tem um cabeça de chacal, enfim. E aí eu acho interessante, assim, porque sempre tem aquele cara que é o zoeiro, né? Ele disse, vou fazer a diferença. E aí o pessoal entrou, só que aí que tá, ele se ferrou. Eu gosto dessa história, porque ele se ferrou. Porque ele pegou e foi ser zoeirão, e aí todo mundo foi ali, e ele inventou. Não sei se vocês já jogaram um jogo chamado GTA San Andreas. E daí ele pegou e fez o Carl Johnson, e ele tinha uma arma. E o poder dele era voltar no tempo. E eu fui burro, eu deixei que o cara pudesse. E aí o tempo todo ele pegava e queria ser um fodão, assim, dando tiro, falando, hey, I need to... sabe? E aí ele viu que o pessoal tava, tipo assim, ele tava empatando o jogo, o pessoal começou a excluir ele, assim, e daí ele falou, putz, cara, me arrependi. Ele falou assim, né? Ele, deveria ter escolhido, sei lá, um chinês, tá ligado? E aí isso foi genial, assim, porque daí essa imersão dentro da história é uma coisa que eu gosto de provocar os alunos, né? RPG? Show de bola. Bom, gente, agora a gente tem que ver o nosso último bloco sem nome, né? Aquele, o indefinido. São dicas, né? Lord Voldemort, que nós não nomeamos. Isso tem que deixar os comentários no vídeo, né? Quem tem suas dicas. Alguém tinha me sugerido, mas agora eu esqueci. Pra mim, pode ser o nome Stanley Kubrick. Momento Stanley Kubrick. Eu acho que é pessoal. Mas eu acho que é pessoal. Eu tenho certeza. Bom, vou começar então. Vou puxar a frente essa semana. Vou dar a mesma dica que eu trouxe para a sala de aula para os nossos alunos de empreendedorismo. O filme do Steve Jobs. Cara, bom, não é à toa que a marca é o que é, representa o que representa, tem o poder, tem... São 2 filmes, né? O último. Isso aí. Ali ele retrata o bom do processo de crescimento, né? Que foi a produção dentro da garagem, a alavancagem da empresa. Isso, exatamente. As primeiras vendas das placas, e ali tu entende a cabeça do cara, quão visionário ele era. E que não existe barreira, não existe limite quando se quer alguma coisa. Né? Então, para quem não conhece, é uma aula de empreendedorismo, um filme do Jobs. É interessante porque como o Ashton Kutcher e a mesma coisa que o Jobs era frutariano, né? Só que quem come só fruta que come pâncreas, né? Foi por isso que ele morreu e tal. Ele teve um problema no pâncreas, foi 2 vezes para visitar o ator só por fazer o personagem do Steve Jobs. Pancreatite? Um negócio de pâncreas na cabeça. Provavelmente. Bom, a minha dica é aquela que... Desculpa, é a tua? Não, a minha dica é simples. O Avatar 2, esse que é o Domínio das Águas, né? Isso é. Meu Deus do céu. Cara, tu sabe que eu quero ver esse filme e não vi ainda. São 3 horas e algum pouquinho, mas assim, enfim, tem um roteiro, mas biologicamente falando,
Ali todos têm uma noção de como funciona um ecossistema. Que ecossistema? Nem existe ecossistema. Stanley Kubrick. Não existe ecossistema. Avatar, É, Domínio pessoal. das Águas. E uma É coisa, James Cameron. e uma coisa interessante, eu não sabia, a Sigourney Weaver e a Kate Winslet ficam 7 minutos e outra fica 6 minutos embaixo d'água. Não é Eu não maravilhoso. consigo ficar nem 2 minutos. Adaptação, Viu? a ligação, 7 a minutos. interação, a sinergia, o... Como é que se chama? Se perdeu. Se É perdeu. uma palavra muito bonita. É, resiliência. Marquise. Resiliência. Resiliência. A resiliência é fantástica. Assista um filme, tá? 3 horinhas, passa rápido. Vai lá. Calisson. Django Livre. Afaste de mim. Ah, bah, Django Livre. Django Livre. Bom. É melhor. Acho que é uma das melhores contribuições do cinema para a história, falando de um ponto de perspectiva da historiografia, mostra a relação senhor-escravo e mostra a relação dos negros no século XIX. Século XIX ali, quando ainda tem escravidão nos Estados Unidos. Então tem todo esse processo ali e é muito gostoso. Não sei, tem um negócio, um ápice, assim, é quando o personagem principal, que é o Django, que é o Jamie Foxx. Jamie Foxx, ele pega o chicote e chicoteia o cara que chicoteia o cara que é o carrasco, né, dos negros, né, e ele pega isso, Ele chicoteia? Ele chicoteia. E diz que E ainda dá um... Não pode. e diz que ele Olha o filme. Olha. Olha o filme. foi bem difícil fazer essa cena. Jamie Foxx, que é toda assim que envolvia, que trazia de volta Sim, a né? sensibilidade deles. O chicote, várias coisas que incomodavam bastante. Né? Durante o É filme. que a escravidão foi algo brutal, E né? diferente da nossa, né? Apesar da nossa ter sido E uma coisa que eu acho... Só para a gente ter uma ideia, né, o Hitler achou que aquilo era uma atrocidade. Ele não queria reproduzir aquilo na Alemanha. Né? Então, a gente tem que ter uma ideia do que foi a escravidão negra nos Estados Unidos. Né? Foi um negócio... Bom, tinha mesmo após a escravidão, tinha leis de Segregação. né? E com toque de recolher, que se um negro fosse pego na rua depois de determinado horário, ele podia ser enforcado numa árvore mais próxima. Inchada. Inchado. Tem aquela série Lovecraft Country, né, que vai contar um pouco essa história aí, né? E uma coisa que é genial, assim, que eu só preciso falar, que a representação da Ku Klux Klan é muito boa, porque ele mostra que eles são uns paspalhos, assim, Pateta, né? uns idiota, porque, na verdade, né, eles são. Né? Falando bem no português, bem assim, né? Todo mundo que reproduz esse tipo de pensamento Ainda nisso, eu vi um filme, 3 mulheres negras foram para a NASA. Vocês viram isso? genial. tempo. Cara, fantástico. Vai ser estrelas além do tempo. É, né? Muito bom. Eu queria indicar um que é Sorriso de Mona Lisa, que a gente estava falando de educação, que é muito bom, assim. Eu já peguei turmas bem difíceis, assim, pessoal que estudava a matéria antes e tu tinha que saber... Esses gurizinhos ali, que eu estava citando, exemplo de 9 aninhos, que tinha que ter um conhecimento prévio bem aprofundado, não podia chegar dando uma aula aleatória. Então, mostra a dificuldade dela ali, da Julia Roberts, dar aula para umas mulheres excepcionais, assim, né? Ainda mais ali, bem no início do século XX, eu tenho uma arte que é difícil de ser entendida, né? É muito difícil de entender, fazer com os alunos. Cara, é árdua a construção até mostrar que o Pollock jogava tinta aleatória na tela, como aquilo tem valor. Então é que nem assim, ó, mas aquilo ali qualquer um faz. Sim, mas é que nem, por exemplo, do Beethoven. Todo mundo faz. Agora, quero ver tu fazer antes dele criar, entendeu? Então, força igual a massa vezes aceleração, isso é fácil. Qualquer um criança de 5 anos faz isso. Agora, chegar a essa conclusão é que é o problema, entendeu? Então, tipo, o fazer já tá, a partir da arte do século XX, o fazer já não existe mais. É algo que tá por trás do fazer, entendeu? Então, tipo, é bem difícil. E esse filme mostra bastante isso. Sorriso de Mona Lisa é maravilhoso. Julia Roberts, Sorriso de Mona Lisa, mostra as alunas esnobando ela, e ela tendo que dar a volta por cima, porque a mulher era para ser mãe, e ela queria mais das alunas dela. Um filme lindíssimo. Então, Avatar, Domínio das Águas. Marcinho. Antologia. Eu tenho uma obra, eu vou ficar nos quadrinhos, eu tenho bastante, então eu tenho muita coisa para citar. Tem um que eu gosto muito, que é Grama, né? Que ele é fruto de uma entrevista com uma mulher que acabou falecendo agora durante a pandemia, que foi a última mulher de conforto da Coreia do Sul, né? Porque as mulheres de
isso eram escravas sexuais dos japoneses, né? Eles pegavam meninas sul-coreanas, né? E usavam como escravizavam sexualmente elas, né? E é uma obra muito bonita, né? Embora a história seja muito triste, porque a escritora, né, uma mulher que escreve, não lembro o nome dela exatamente agora, ela faz com muita suavidade. Então, todas as cenas que seriam mais impactantes ou mais fortes, ela consegue suavizar ou deixar só escuro. Tu entende o que acontece na obra, né? Mas ela não mostra, ela não explora isso. E ela vai contando a história dessa senhorinha, que era entrevista, e vivenciou aquilo, e ela retratando aqueles momentos que ela passou, a infância, até ela chegar e até ela ser libertada, né? Então é uma obra muito bem feita, né? E com uma sensibilidade muito grande, né? Não. Grama. Grama. Aí. A gente lê de trás para frente? Não, esse é um... Não é um mangá. Não, como é coreano, ele tem um outro nome para mangá coreano, mas ele é no sentido que a gente lê, né? É normal. Ele não é... Show de bola. Tem Eu tô cheio de mangá lá em casa, vou ler de trás para frente. É mangá de trás para frente. Esse aí é o mesmo modelo ocidental. Show de bola. É isso então. Ficamos por aqui então, né, gente? Ficamos por aqui. Valeu. Muito obrigado a todos. Foi muito bom e vai melhorar, viu? Com certeza. Semana que vem tem mais. Deem dicas e sugestões e coisas do gênero pra gente seguir produzindo e melhorando, né? E o feedback, por favor. Valeu, pessoal. Valeu, boa galera. noite. Obrigado. Até boa noite, mais. gurizada. Até. Cadê? Hey, la. Hey, la. Wow, wow, wow.